Estamos iniciando mais um episódio do EnviosCast, o podcast onde a gente conta tudo sobre a logística do Mercado Livre. Eu sou Vinícius Lima e hoje a gente vai falar sobre o Envios Flex, como ele pode transformar a logística do seu negócio, trazendo mais velocidade, conversão e cobertura personalizada. E para isso, eu trouxe uma das nossas especialistas em Flex, a Raíssa Kalman. Seja muito bem-vinda, Rai. Olá pessoal, tudo bem? Oi, Vini, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Vamos, Rai, que hoje a gente tem bastante coisa para conversar. E eu já quero te trazer aqui a primeira pergunta, porque a gente sabe que o vendedor que quer assumir o controle da sua logística, como que você definiria essa principal diferença do Envios Flex para o envio mais tradicional, como correios e coletas? Boa. A diferença é autonomia e foco em envios locais. Então, enquanto as tradicionais, os modelos de envio tradicionais focam em cobertura nacional, o Envios Flex foca em envios locais, ou seja, onde o comprador e o vendedor estão mais próximos. Perfeito. E o vendedor que não tem Flex, e ele quer ativar, configurar e já começar usando para trazer essa diferenciação para o negócio dele. Como que funciona a ativação e configuração? Boa, tem alguns requisitos sim, tá? O vendedor precisa ter pelo menos algum modal de envio do Mercado Livre, como por exemplo, full, coletas, agências, ou também pode começar com os correios, tá? Ele precisa ter uma reputação amarela, pelo menos, a gente sempre indica ter a verde, né, para garantir ali uma boa experiência para os compradores. A gente também faz uma verificação de segurança interna e depois disso aparece a opção de ativar o Flex no sistema. Perfeito. E a gente sabe que hoje a velocidade é um ponto-chave do e-commerce, né? E hoje o Flex ele permite essa entrega de same day, que é o chega hoje, né? E qual é o impacto, na verdade, real disso, essa taxa de conversão para o vendedor hoje, desse chega hoje? Boa. A gente tem um estudo interno aqui com outros vendedores que utilizam Flex, de que a conversão pode chegar a 2,7 vezes maior para quem Nossa. utiliza Flex, né? Então, assim, é muito similar ao Full, só que focando em envios locais. Então, o chega hoje, chama muita atenção, sobe a visibilidade do seu anúncio, Uhum. então faz com que o vendedor se destaque em relação a outros vendedores que não possuem o Flex também, né? Então, eu sempre falo, o vendedor precisa se colocar no lugar do comprador. O Uhum. comprador hoje ele precisa do quê? Né? Ou um frete mais barato, então ele opta ali pelo full, pelas coletas, etc. Ou então ele opta também por um prazo mais rápido. Então ele quer que chegue agora, chegue hoje, então ele O pode optar quanto pelo antes, né? Flex. Exatamente. Perfeito. No Flex, hoje, o vendedor ele consegue personalizar a sua cobertura, sendo um raio pequeno até um raio grande. Até quantos quilômetros do depósito ele pode estender essa operação para se tornar a principal oferta de venda na sua região? Depende da localização do vendedor. Tá, então, primeiro, se ele estiver nas grandes capitais, nós temos a opção do Flex por zonas de cobertura. Então, já são zonas delimitadas, pelo qual o vendedor ele vai selecionar qual zona ele tem interesse em trabalhar e qual ele não tem interesse. Agora, se ele estiver fora das capitais, ele pode criar o seu próprio raio, criar o seu próprio polígono, que vai até 200 quilômetros de distância. Perfeito. E você comentou antes, né, do horário de corte, que isso é uma funcionalidade do Flex. Como que o vendedor pode usar isso sem comprometer a promessa de entrega, né, do Flex? Então, é uma excelente pergunta, estratégia que eu sempre falo ali para os vendedores, que é assim, o horário de corte, assim, não adianta você ter um grande estoque de produtos, uma boa visibilidade, né, os anúncios ativos, tudo certinho, mas horário de corte super curto. Uhum. Então, a ideia é vá testando, né, teste, por exemplo, de 10 a meio-dia, depois amplie para 2 da tarde, e se a operação do vendedor permitir até às 6 horas, então seria o excelente para aqueles Uhum. compradores que estão atrasados e precisam Uhum. comprar alguma coisa de última hora. Ótimo. E eu acredito que muitos dos vendedores que estão acompanhando a gente hoje acham que o Flex é só para as capitais. Mas a gente sabe que não é bem isso, né? Então, hoje o Flex ele tá em outras cidades e como que ele permite oferecer essas entregas no mesmo dia em cidades do interior ou qualquer cidade do país, na verdade. Então, o Flex, o vendedor ele pode escolher a transportadora homologada pelo Mercado Livre. Então, a gente tem Uhum. uma lista de transportadoras parceiras. Ou então, o vendedor ele pode optar pelo próprio parceiro, seja motoboy, transportadora local, enfim, ele às vezes pode ter o seu próprio motoboy
na sua loja física. Então, a ideia é que ele assuma o controle. Uhum. Então, no interior do Brasil também é a mesma coisa. A gente disponibiliza toda a tecnologia, o aplicativo de tracking, né, de rastreio. Então, ele tem essa opção. Algumas regiões a gente tem mais transportadoras e outras menos, mas aí fica a critério do vendedor escolher. Tá? Perfeito. Você, vendedor que está nos acompanhando, a gente vai deixar o link aqui das transportadoras homologadas e de como ativar o Flex para você. Fique atento. E se hoje, Rai, eu sou um vendedor do interior, como eu posso me tornar a principal oferta da minha cidade em questão de velocidade? O Flex ele vai empoderar esse vendedor, né? Explica pra gente como. Com certeza. Então, assim, vamos lá. A gente já falou sobre envios tradicionais, né? Outros modais de envio, como full, coletas, correios, etc. Então, vamos supor que esse vendedor já possui todas essas modalidades. Mas ele não está atingindo os envios locais da própria cidade ali. A gente sabe que existe isso, essa compra local. Sim. Então, essa é uma forma de utilizar ali do público mais próximo e aproveitar a grande visibilidade do Mercado Livre. Então, ele vai se conectar não só com o Brasil todo, com os outros modais de envio, mas também com o Flex, ele vai se conectar com os compradores locais, né? Então, chegará hoje e a distância ali que ele determina, aonde ele consegue fazer a entrega, seja um raio mais curto, um raio mais distante, ele consegue ali ampliar o seu público. Perfeito. E o Flex ele é ótimo porque o vendedor ele toma posse tanto do seu estoque quanto principalmente você comentou, né? Daqui a pouco o vendedor ele tem já um motoboy, então ele integra esse motoboy na nossa logística do Flex, então ele já tem um ganha-ganha ali, né? Exatamente, é um trajeto que o vendedor já vai fazer no dia a dia, ele já utiliza o motoboy dele para as vendas locais dele, então ele vai adicionar o Mercado Livre, então vai ganhar uma fatia extra de vendas e visibilidade que a gente dá. Perfeito. Rai, infelizmente, a gente já tá chegando no final do nosso episódio, mas eu quero que você deixe uma dica final para todo mundo que quer começar o Flex ou ainda não conhece, tem ainda suas dúvidas. Fala pra gente. Bom, a minha grande dica é constância, né? Assim, primeiro faça testes, entenda como funciona o seu segmento, como funcionam os seus anúncios e em seguida você vai entendendo melhor o seu comprador. O que eu quero dizer com isso? Faça testes exatamente do que a gente comentou. Horário de corte, comece com um horário menor, depois vai expandindo. Em seguida, selecione uma zona de cobertura menor, depois uma mais distante. Então, com essa constância, entendendo como funciona ali os envios Flex e também o seu próprio negócio, você consegue expandir de uma forma mais escalável. Então, minha dica é essa. Perfeito. Rai, muito obrigado pela sua participação. Foi valiosíssimo todas as dicas que você trouxe pra gente. Eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço, Vini. Boa tarde. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Fique ligado até o próximo episódio. Tchau, tchau.